Conta com a ajuda dos nossos ouvintes e também da nossa reportagem. Isa Staciarini, de volta com detalhes sobre a carta de demissão do ministro Ricardo Lewandowski. Oi, Isa. Pois é, Débora, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou hoje, a carta de demissão ao presidente Lula e diz que a saída dele do governo é por razões de caráter pessoal e familiar. Lewandowski deixa o cargo a partir de amanhã, quando a exoneração deve ser publicada no Diário Oficial da União. O ministro cita ter a convicção de que exerceu as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo dele e também dos colaboradores o melhor desempenho possível, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias. Lewandowski disse ter tido o privilégio de continuar servindo ao país, mesmo depois de ter se aposentado do Supremo Tribunal Federal, e agradeceu o apoio que recebeu nos quase 2 anos à frente do Ministério da Justiça e fez um balanço ao longo desse tempo à frente do MJ. Lembrando que Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após a saída do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que deixou o cargo para assumir justamente a cadeira de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Portanto, os dois trocaram ali de lugar, Até a escolha do novo ministro agora da Justiça do governo Lula, quem deve assumir de forma interina é o secretário executivo do MJ, o Manuel Carlos Almeida Neto. Entre os cotados para a vaga estão o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que inclusive teve o nome ventilado agora no fim do ano como um cotado também para ser indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas Lula acabou indicando o advogado-geral da União, Jorge Messias, que ainda precisa passar por uma sabatina no Senado. E o outro cotado para assumir o MJ é o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Débora. Para Rodrigo Pacheco assumir, ele teria que desistir de uma candidatura, porque acho que não faria sentido ele assumir agora e desincompatibilizar em abril, para concorrer. Exatamente, Débora. E assim, ao que tudo indica, o que a gente consegue apurar, pelo menos por enquanto, é que Lula quer um ex-governador à frente do MJ. E aí, por essa razão, o Rodrigo Pacheco não chegou a se candidatar ao governo de Minas Gerais, mas teria que desistir, de lançar sua pré-candidatura. E aí, um plano B, que chegou a ser ventilado também, Débora, é o nome do atual ministro da Educação, Camilo Santana, que foi por muitos anos o governador do Ceará, se eu não estou enganada, acho que é isso mesmo. Isso, Ceará. Isso mesmo. Ceará, perfeito. Então, chegou a ser cogitado esse plano B, caso o Rodrigo Pacheco realmente mantenha a sua pretensão de se lançar ao cargo de governador de Minas. Agora, Débora e Isa, o próprio Pacheco não estava muito afim dessa candidatura, não. O Lula estava querendo que o Pacheco fosse o candidato dele em Minas, mas o Pacheco vinha sinalizando que pretendia encerrar a carreira política, estava querendo ser ministro supremo, não rolou. Isso. Talvez seja um prêmio de consolação esse Ministério da Justiça, digamos assim, Isa? Exatamente, Carol. Inclusive, uma tentativa de Rodrigo Pacheco lá no futuro, talvez, ter esse prestígio junto ao presidente Lula, para eventualmente, em próximo cargo, poder ser escolhido, então, o ministro indicado pelo presidente Lula. É a pretensão, plano A dele sempre foi, o objetivo profissional da vida dele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez ele possa fazer esse movimento de aceitar agora mesmo, soando como um prêmio de consolação, para ali, logo mais na frente, a médio, longo prazo, poder ser o indicado pelo presidente Lula numa eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal. E o desejo do presidente Lula de que quem assuma a pasta seja um governador tem a ver com a PEC da segurança pública. Imagino que tem que seja isso, porque nessa discussão tem justamente aí
governadores, principalmente os governadores da direita, da oposição, se colocando contra o projeto, no que diz, alegando que perderiam influência sobre as polícias, que hoje são os governadores que são responsáveis pelas polícias, e isso facilitaria esse diálogo, né, imagino. Exatamente isso, Débora. É justamente pensando ali na frente, nessa articulação política junto aos estados, PEC essa da segurança pública, que está parada no Congresso Nacional, né? Inclusive, essa saída do ministro Ricardo Lewandowski, tentaram convencê-lo de ficar até a PEC da segurança ser aprovada, porque é ali o principal trunfo, né, da gestão dele à frente do Ministério da Justiça, mas ele não quis, disse nos bastidores, inclusive, que essa articulação política no Congresso levaria um tempo, e o ministro realmente tinha se comprometido a assumir ali por 1 ano o cargo de ministro da Justiça, até por uma deferência, por uma proximidade com o presidente Lula, e aí ele decidiu antecipar a saída. Ficou até mais tempo, né? Quase 2 anos, a pretensão dele era 1 ano só. E aí essa expectativa do Lula de ter um governador à frente do Ministério da Justiça tem muita relação com essa articulação com os estados e ter um ex-governador que tenha um bom trânsito e uma boa abertura em relação aos governadores, né? Ô, Izzy, tem alguma possibilidade de divisão do Ministério, entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança? Isso, é o que tem se cogitado nos bastidores, lembrando que o Ministério da Segurança Pública foi uma promessa de campanha, né, do presidente Lula, que começou com o Flávio Dino como ministro da Justiça. E aí Dino sempre foi contrário em dividir as 2 áreas. Quando ele saiu, voltou essa possibilidade da divisão da Justiça para a Segurança Pública, mas aí o Ricardo Lewandowski acabou assumindo e Lula quis deixar o terreno como já estava. Agora volta à tona essa possibilidade com muito mais força, e justamente como uma sinalização ali. Agora, lembrando, né, Débora e Carol, que essa discussão sobre dividir, desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um debate que se arrasta desde o governo Temer. Eu acho que vocês vão se lembrar. Ou seja, tem quase 10 anos que se fala em desmembrar o Ministério da Justiça e nenhum presidente nunca fez isso. A ver se isso realmente vai sair do papel agora no último ano, né, ano eleitoral do presidente Lula. Tá certo, Izzy Stassarini, muito obrigada pelas informações em Brasília. Muita coisa em jogo, né, Débora? A gente deve ter uma dança das cadeiras aí nos ministérios, né? Porque vai chegando perto da campanha, o Lewandowski está saindo, mas outros ministros devem sair. Tudo passa também por uma composição com o Congresso. Vai lembrar que o Jorge Messias está até hoje esperando a sabatina, né? É verdade, eu tinha até me esquecido dele. É que as coisas vão acontecendo, a gente esquece dos episódios, mas não teve a sabatina, né? O governo conseguiu suspender ali o Rodrigo Pacheco, que é aliado do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, certamente, muita água vai passar embaixo dessa ponte aí nessa mini reforma, digamos assim, ministerial, né? Nessa dança das cadeiras.